Olá, meus amados. Hoje, dia 8 de julho de 2022, sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, os prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O Senhor começa aqui a alertar, lembra que o Senhor, no Evangelho de ontem, ele dava autoridade. Primeiro, mandava os apóstolos anunciarem que o reino de Deus está próximo e dava autoridade para curar os doentes, expulsar os demônios, limpar os leprosos, e que eles fossem anunciar então a palavra e não se preocupassem com nada, não levasse dinheiro, não levasse sacola, não levasse sandália, não levasse cajado, mas que confiasse na misericórdia do Senhor. Mas aqui, ele ainda continuando o texto de ontem, agora o Senhor começa a alertá-los. Olha, vocês vão anunciar, mas não pense que vocês vão anunciar sem ter obstáculos ou dificuldades para enfrentar. Muito pelo contrário, vocês vão enfrentar, sim, dificuldades, mas receberão assistência de Deus. Então o Senhor diz: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Não precisa explicar. O que os lobos fazem? Eles devoram as ovelhas. Então o Senhor fala: olha, vocês vão como ovelhas, mas vocês vão para meio de lobos. As pessoas que vocês vão pregar, muitas vezes não vão querer acolher a palavra, mas vão querer, muitas vezes, ir contra vocês, como um lobo vai contra uma ovelha para agarrá-la, matá-la e devorá-la. E aí o Senhor diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que o Senhor está dizendo aqui? Não sei se você sabe, gente, a prudência aqui, ou a cautela, que é a mesma coisa, das serpentes. A serpente não é um animal, por incrível que pareça, de natureza agressiva, ele é defensivo. Quando ele se sente ameaçado, aí ele ataca. Mas, em geral, as serpentes, quando ela ouve alguém aproximando, que ela sente o pisar de alguma pessoa, ela vai embora, ela não fica. Por quê? Porque ela sabe que aquela pessoa pode matá-lo, ou quem vem ali pode matá-lo, então ela se esconde. Ela ataca em que momentos? Quando ela tem fome e quando ela se sente ameaçada. Então o Senhor fala: não revidem, tenham essa prudência, fujam, como as serpentes fogem a princípio do perigo. Mas ao mesmo tempo que o Senhor fala, então, prudentes como as serpentes, então tenham cautela, porque se vocês começarem a perseguir vocês, tenham cautela para que vocês possam permanecer vivos e continuarem pregando o Evangelho. Mas o Senhor fala também de ser simples, ou seja, dóceis, puros, como as pombas. A pomba é um símbolo de pureza, de docilidade. Então o Senhor fala disso também, né? Que eles sejam puros, simples, como as pombas. Então que não percam, por causa da perseguição, que eles não percam a docilidade que eles têm.
Aí o Senhor começa a falar: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Pegue lá Atos dos Apóstolos, vocês vão ver quanto eles foram perseguidos. Então eles são entregues aos tribunais, ou seja, perseguidos pela autoridade civil, mas também açoitados nas sinagogas, perseguidos pelas autoridades religiosas. Então, ou seja, eles são perseguidos. Também o Senhor depois vai falar que eles vão apresentar, vão ser levados diante de governadores e reis. Então, assim, vão ser perseguidos tanto pelas autoridades religiosas quanto pelas autoridades civis. Mas o Senhor diz: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, olha o que o Senhor fala aqui: a assistência que o Espírito Santo dará a estes homens que estarão anunciando a palavra, e depois também homens e mulheres. Aqui eu estou me referindo aos apóstolos, mas homens e mulheres anunciarão, inclusive derramarão seu sangue, os mártires, principalmente nos primeiros 3 séculos ali. Quantos homens e mulheres foram levados diante dos tribunais e ali acabaram professando a sua fé em Jesus Cristo e morreram por causa disso. Mas o Senhor fala: com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. Então, o Espírito Santo daria assistência para que estes homens e mulheres, diante do momento ali que deveriam fazer a sua defesa, não seriam eles mesmos a se defenderem, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo os defenderia. E aí o Senhor começa a falar, e isso você vê também nas histórias dos mártires, que dentro da própria família, ao descobrir que alguém era cristão, aquela pessoa que descobria que tal parente era cristão denunciava aquele parente. Quem denunciava? Quem não era cristão, é óbvio, né? Que naquela época era o paganismo que estava principalmente em Roma. Então aí o Senhor diz: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então volto aqui a falar dos mártires dos primeiros 3 séculos, até 313, quando saiu o edito de Milão, que Constantino, junto com Licínio, se eu não me engano, assinam, dando a liberdade para os cristãos exercerem a sua fé sem serem perseguidos. Mas imagine, desde a época, você vê que Paulo, em Atos dos Apóstolos, Paulo já diz que perseguia os cristãos, que foi para Damasco para prendê-los e trazê-los presos para Jerusalém. Então você imagina, já desde o primeiro século até 313, e a perseguição continua até hoje. Tem muita gente ainda em vários países aí que sofrem opressão por serem cristãos e que estão morrendo por serem cristãos. Mas o Senhor diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós vemos, como eu disse na história dos mártires, muitas vezes o pai entregando o filho entregando o pai, porque o pai ou o filho, né, era cristão e o outro era pagão, denunciava, porque muitas vezes tudo que acontecia de errado era culpa dos cristãos. Por quê? Eles não adoram os deuses. Então os deuses, os nossos deuses, estão irritados com os cristãos e descontam em nós. Então tudo que acontece de ruim é culpa dos cristãos, porque eles não adoram os nossos deuses. Eles ficam adorando esse Jesus Cristo aí, esse Pai, esse Espírito Santo, e aí estão complicando a nossa vida, porque se eles adorassem os nossos deuses não ficariam com raiva e não descontariam em nós. Então esse era o pensamento. Por isso que tudo que acontecer é culpa dos cristãos. E aí o Senhor continua: quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Gente, o cristão, ninguém era suicida não. O que o Senhor dizia? Olha, vão perseguir vocês, então o Senhor falava, sejam espertos, prudentes como as serpentes, não se deixem pegar, mas se forem pegos, e aqui ele fala isso, né? Se perseguirem de uma cidade, vão para outra, fugir, não fique ali não, mas se for pego, não negue. Não negue a sua fé. Fuja. Você é cristão, estão te perseguindo numa cidade, vai para outra, naquela também está te perseguindo, vai para outra, fuja. Mas se você for pego, não negue a sua fé.
Então, o Senhor diz isso. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, o Senhor está prometendo aqui, né, que os cristãos que forem perseguidos numa cidade vão para outra, e que o Senhor, que eles não terminarão, aqui é uma linguagem figurada, não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Mas aqui é importante entender, tá, que aqui o Senhor está falando, aqui podemos entender como a sua vinda gloriosa, que a igreja já esperava desde o começo e a igreja espera até hoje. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, vocês vão anunciar a palavra, e antes de que o mundo todo tenha sido evangelizado, o Filho do Homem virá. Não sabemos se é isso que o Senhor queria dizer. De verdade, não entendemos aqui com toda a clareza o que o Senhor quis dizer. Mas o fato é que o Senhor falou que virá. Enquanto o Senhor não vem, nós devemos anunciar, e mesmo na perseguição, não abandonar o anúncio da palavra. Esse é a mensagem, essa é a mensagem de fato que Jesus está passando, que mesmo diante das perseguições, nós não deixemos de anunciar a palavra. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por esta palavra que nos alerta de forma especial hoje, que também nós, Senhor, muitas vezes como cristãos vivemos no meio de lobos. Quantas vezes, Senhor, pelo simples fato de sermos cristãos, as pessoas nos perseguem, não nos aceitam, não nos acolhem, nos criticam, sofremos discriminação, e por isso muitas pessoas têm até vergonha de dizer que são cristãos, Senhor, mas que nós tenhamos a ousadia de testemunhar, que nós não tenhamos medo de testemunhar, muito mais do que com palavras, Senhor, com a vida. Testemunhar com a vida é que realmente é difícil. Falar da tua palavra às vezes não é difícil, Senhor, mas viver segundo a tua palavra é o que é mais difícil. Então pedimos a força do Espírito Santo para que nós sejamos estas testemunhas, que nós possamos anunciar, mesmo diante das dificuldades das perseguições, que nós tenhamos o destemor, pelo poder do Espírito Santo, de anunciar sempre a tua palavra e também viver, acima de tudo, a tua palavra. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, roga pelo fim desta pandemia e pela paz mundial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.